6, 7, 8, 9, 10. Mas aquele ali é meu primo também, faixa 3. 3, 4, 5, 6. O Jacozinho é seu apelido por causa do... Porque meu nome é Israel. Ah, tá bom. É bíblico. Tá bom. Israel Deus que ele é justo, rei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, luta. Onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão. Olhe por nós, pastor. Você pode ficar tranquilo que o microfone ele pega bem a tua voz, tá? Tá. Pode falar à vontade, tá? Dá licença aqui, uma função, uma tabela, rosto do pai. Eu me sinto às vezes meio pai, inseguro. Beleza? Tá sem governo. Olha lá, prepara. Alguém lá, quem é quem será, meu bom? Dai meu brinquedo, Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos aqui um convidado aqui, de novo um convidado que foi a Renata, que nos indicou, né? O Israel, conhecido também carinhosamente como Jacozinho. Começou com 12 anos aí, né? Na luta de jiu-jitsu. E a gente vai fazer essa conversa legal aqui no dojo deles, aqui em Guarulhos, para o nosso olhar. Pique bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na Coab, de camisa larga. Bom, pessoal, voltando aqui, vocês sabem que a gente sai do lugar comum, né? Inclusive hoje é muito legal porque a gente tá vendo o pessoal treinando aqui e tal. É um ambiente diferente, a gente vai buscar o evento, né? Vai buscar onde o nosso convidado está. E o Israel, rapidamente, né? Que é um cara novo ainda. Inclusive a última pergunta do canal vai ser interessante porque é um olhar diferente. E, Israel, só para você entender, a gente não combina, como a gente sempre fala aqui, gente, bate pronto mesmo. É lógico que depois o Israel vai ser convidado para outras vezes, e aí a gente já vai ter um jeitão de conversar próprio e tal. Mas hoje, assim, tudo que eu falar para ele aqui não tem uma combinação, isso que é a graça do negócio. Então, além de eu falar que você começou com 12 anos, você ainda não é de maior, você é até com 17 anos. Você já é campeão, é jiu-jitsu que você faz, né? Isso. Eu queria primeiro que você falasse sobre você, tá? O que você quiser falar sobre você, além dessa explicação, que é o Israel, 12 anos, que está com 17 agora, que luta jiu-jitsu, para depois a gente entrar naquela questão do campeonato de Dubai e tal, e o seu projeto social também, por favor. Então, pessoal, sempre fui uma criança um pouco mais tímida, um pouco mais retraída. E, além disso, eu também fui um pouco sempre mais magro, sempre era um pouco mais baixo do grupo, meu círculo de amizade. E quando eu comecei com 12 anos, o jiu-jitsu veio e me transformou, né? Comecei a conversar mais, ter mais amigos. O corpo que era um pouco fraco começou a ficar um pouco mais forte. Então, acho que, além do jiu-jitsu ter transformado a minha vida, ele transformou a minha parte social também. Ok. Isso é interessante do esporte, né? Muito mesmo. Sim. Explica para nós, onde nós estamos aqui, a região que nós estamos de Guarulhos, como é que é o nome do dojo aqui, como é que é o processo de dia a dia aqui, do horário e tal? Sim. Nós estamos na região de Santa Paula, um bairro periférico, né? Onde você sabe que, onde a curiosidade é que muitas pessoas que treinam jiu-jitsu, muitos campeões mundiais, saem da periferia e podem mostrar o seu talento assim, afora do Brasil. É muito legal isso. Tá? Como é que a pessoa se inscreve aqui? Como é que ela participa aqui? É muito mais você chegar aqui e ter a vontade, né? A gente fala que como é um projeto social, parte acaba não sendo tanto do monetário, mas sim da vontade da pessoa em treinar. Entendi. Né? Nós vamos colocar, tá, pessoal, o endereço direitinho aqui para entrar em contato, tá? Sim. Com ele também. Suas redes sociais, tem todas? Tenho. O meu Instagram de atleta é Israel Ferreira, _BJJ. Tá. Bom, agora me conta aí como é que fica sendo o seu treinamento no dia a dia, tá? E como é que fica sendo como é que tá essa combinação para esse evento que você vai participar em Dubai? Então, estou treinando todos os dias, agora também estamos treinando nos finais de semana e, cara, de verdade, tá sendo muito difícil para mim assimilar todas essas coisas que tá acontecendo na minha vida, porque tá acontecendo muito rápido, né? Então já tem que montar treino, tem que às vezes a gente que é um pouco atleta mais profissional tem que montar até estratégia, né? O que vai fazer lá? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Então eu tô treinando muitas posições e estamos fazendo bastante carga horária de treino, né? Por exemplo, o treino comercial daqui para as crianças é das 7 às 8, dos adultos é das 8 às 9, né? Então eu acabo treinando das 7 até as 9, às vezes até as 10, sem contar que eu vou para musculação também. E é isso. Você estuda também?
Estudo, de manhã eu vou pra escola, tento dar o meu melhor na escola, né? E tô estudando bastante inglês também. Ah, É legal. isso. O seu pai não conseguiu estar aqui hoje, o seu pai treina você também, é isso? Sim, Ele sim. também é campeão de jiu-jitsu? Sim, sim. Inclusive, essas medalhas daqui são as do meu pai. Sério? Tudo isso aqui? Sim. Essas aqui são as minhas e tem um pouco mais guardada ali atrás. Ok. Se você quiser fazer depois cortar o Sim, vídeo, sim. colocar as medalhas. Mas essas medalhas que estão daqui pra cá, todas são do meu pai. Nossa. E aí é internacional também aqui. Sim. Poxa, já fui olhar logo numa internacional. Eu passei se era Estado brasileiro, já fui internacional aqui. Que legal, cara. Parabéns. O nome do teu pai? Josias. Josias, parabéns aí, viu? Parabéns pelas conquistas e pelo filho aí, né? Que tá trilhando o mesmo caminho. Você tem de sucesso. E essa questão, assim, de você treinar com o estudo, como é que fica, assim, o seu horário? Você sai de casa o quê? Você acorda umas 6 horas da manhã? Acordo 5h45 da manhã. É. Só chego em casa lá para umas 10, às vezes 11 horas da noite. Pra mim que é jovem assim é bem difícil, né? Então, tem que... Pra você e pra mim que tô com 57. Tem que fazer muito sacrifício, né? Às vezes você não pode sair com a pessoa ali, não pode sair com os amigos, mas, assim, quando você tá fazendo o que você gosta, você até que aceita, né? Sim. Mas é um sacrifício, assim, muito alto. Tá. Que você paga. Esses campeonatos que você já ganhou, Israel, me explica um deles, por exemplo. Como é que funciona a sistemática? Aqui a gente vê série de televisão, que eu tenho um canal também de entretenimento, fala de Cobra Kai, não sei o que, Karate Kid. Como que é isso? Como é que é um dia só? Entra 5 vezes, 2 vezes, 10 vezes? Como é que funciona? Então, os campeonatos de jiu-jitsu são que nem os campeonatos do Cobra Kai também, que é por chaveamento. E sobre esses negócios de dia, assim, se é por luta por dia, geralmente é tudo no mesmo dia. Então, pode acontecer numa chave de luta, né? Cara, já vi no brasileiro da CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ter inscrito mais de 150 atletas e a pessoa tem que fazer todas as lutas no mesmo dia. Nossa. Só que também pode acontecer das pessoas de fazer a luta fragmentada, né? Tipo, luta na sexta, sábado e domingo, afinal, né? Mas geralmente é tudo num dia só. Mas quando tem uma quantidade dessa de pessoas, quantas lutas são no final das contas? Geralmente, por como é chaveamento, é por eliminatórias. Quando tem por volta de 100, é de 9 a 8, às vezes até 11 lutas. Nossa! Deixa eu te falar uma coisa, assim, curiosidade mesmo pessoal agora. Quando você faz assim uma dessas aí, que você fala que parece que é comum, né? Sim. 11, se for a maior parte delas no mesmo dia, o rendimento ele vai o quê? A 30%? O rendimento cai bastante. Eu acho que no final do dia você não tá aguentando mais nada, mas assim, é muito mais a adrenalina que tá no seu corpo, né? Quando você começa assim. Então eu acho que no intervalo entre as lutas você vai sentir muito esse desgaste físico, né? O corpo fica muito dolorido e no outro dia fica pior. Mas pra gente que é atleta de alto rendimento, a gente já treina pra isso, né? Faz muita luta, muito rola. E é isso. Tá. Uma outra coisa, essa parte do treinamento que você faz, a alimentação, você muda muito ou não? Você já tem isso regrado naturalmente? Ou tem que mudar a alimentação? Sempre tive uma alimentação um pouco mais regrada, por influência do meu pai, né? Que sempre foi, assim, do jiu-jitsu, então nunca foi de comer, muita besteira, assim, óbvio, né? Sai no final de semana aqui de vez em quando, né? Come um negocinho, mas sempre foi de comer coisas saudáveis. Sempre foi de comer coisas saudáveis. Meu pai sempre brigou comigo em relação a beber água, comer bem, então pra mim, esse negócio da alimentação saudável, graças a Deus, nunca foi um problema. Sim. Israel, agora apoio. Tá? Como é que é teu apoio? Quem apoia? O seu pai faz a parte já gigantesca, mas em relação a recurso financeiro, para você ter a roupa, para você conseguir treinar aqui, para você comer, como é que, da onde vem essa... Então, na maioria das vezes é mais minha parte familiar mesmo, né? Meus primos me ajudam, meu pai me ajuda e também tô tendo que trabalhar bastante para poder comprar minhas coisas, para poder pagar a passagem. E graças a Deus, grande parte das pessoas que estão ao meu redor me apoiam, sempre me apoiaram, sempre me ajudaram muito. Nunca tive assim uma oposição, ninguém tentando me impedir de treinar. Entendi. Eu falei para você do treino aqui, cedo, você falou da escola e você falou agora trabalhar. Você trabalha com o quê? Como eu faço curso técnico de administração, hoje em dia eu trabalho na prefeitura de Guarulhos, né? Trabalho na parte de patrimônio, né? Faço estágio lá e por fazer estágio a carga de horário é um pouco menor e com isso eu consegui treinar e estudar e treinar jiu-jitsu tranquilo. Entendi. Por isso que você sai tão cedo e volta tão tarde, porque você tem o jiu-jitsu, mais a escola, mais o trabalho. Isso. É isso. Tá, parabéns. Legal. Bom,
A trajetória agora para Dubai, me dá datas aí, como é que funciona e tal, e também se a gente conseguir alguma coisa, algum recurso para você, em que formato é isso? É um Pix? Me dá uma ideia geral. Então, primeiro fala do Dubai, como é que é daqui até lá agora o tempo, o dia e tudo mais, o que você precisa. Bom, eu não vou sozinho, vai eu e mais 2 amigos meus que vão lutar lá também. E a gente vai no dia 8 de novembro e a data prevista para voltar é dia 20 de novembro. O que acontece é que a viagem de cá para lá é um dia, né? Às vezes é 15 horas, se eu não me engano. Então eu vou chegar lá dia 9, dia 12 já é minha luta, então eu vou chegar lá um pouco desgastado. A luta dos meninos é na outra semana, dia 18 e 19. E, bom, a gente vai passar esse tempo lá, então a gente tá pagando ainda, tô usando do meu dinheiro para poder pagar essa passagem. Os meninos também estão se organizando, a gente também tá vendendo paçoca na rua. E também estamos fazendo uma vaquinha, onde você pode encontrar no meu perfil, né, Israel Ferreira _BJJ. Tem lá a vaquinha, com todas as informações do porquê que a gente está fazendo isso, porque viajar para fora em si já é caro, ainda mais se manter uma semana lá, ainda mais nesses países é mais caro ainda, então a gente está se esforçando bastante. Entendi. Flávio, nós vamos dar uma força nisso aí, né? Com certeza. Para você ter uma possibilidade, né? Vou aproveitar o canal, porque o canal tem essa ideia. Você até começou um papo tão ágil aqui, fazendo jiu-jitsu ágil, mas o canal tem essa proposta, né, de ir nos locais, como eu falei, mas também buscar essas histórias, e a história quando tem gente que nem você que é engajado em coisa boa, coisa saudável e tal, a gente amplificar isso através do canal, que ainda é pequeno, mas vai ser muito grande, tá ficando grande exatamente por essa intenção legal, tá? O pessoal fala que boa intenção o inferno tá cheio, né, mas no caso aqui não é boa intenção, é intenção direta mesmo de fazer as coisas legais. Então, quando a gente se depara, a gente está tendo um ano muito feliz, que a gente começou esse canal esse ano. Certo. A gente está tendo muito feliz, assim, de ver muita gente legal, muita gente que a gente está conhecendo agora, fazendo amizade, inclusive, boas amizades, muito boas conversas. Está ficando um legado ali dentro do YouTube, né? O YouTube que às vezes fica tanta bobeira, tanta besteira. Isso também não tem nada contra, mas enfim. Sim. A gente coloca ali um negócio com conteúdo, com alguém que tem alguma coisa para falar, alguma coisa para fazer, e que age no dia a dia, né? Você vê, né? Sua semana começa na segunda-feira, o pessoal fala domingo, né? Domingo, segunda, começa na segunda-feira super cedo, e você tá aqui no sábado ainda Sim. tocando. Então é essa coisa que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Que é possível fazer sem ficar com mimimi, com reclamação, com isso, aquilo, né? Dói aqui, dói ali, né? Essa é a boa ideia, uma das várias boas ideias que a gente tenta colocar aqui, pelo menos a pretensão é essa. Então a gente vai tentar fazer essa busca para você aí. Bom, nesse campeonato, aí eu queria entender com você o seguinte: você vai lá nesse campeonato, você tem como é que foi a classificatória para isso? E o que isso tem a ver, por exemplo, vou dar um exemplo assim, com uma competição como a Olimpíada, por exemplo? Me fala, me põe nesses dados técnicos. Assim. Tá. Primeiro, como que a gente fez essa inscrição, né? Então, esse campeonato World Pro, ele é um campeonato aberto. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode se inscrever. O grande problema é você ir lá e conseguir ganhar, né? Porque, assim, não é um campeonato fácil, é um campeonato onde os melhores do mundo vão, e é um campeonato que paga muito bem, né? E sobre a comparação dele com a Olimpíadas é como se fosse, em termos futebolísticos, né? É como se fosse uma Champions League, né? Então é um campeonato de grande peso, sim, onde lá você consegue contratos com academias grandes, consegue patrocínios. Então, assim, você poder dizer que é campeão do campeonato do World Pro, que se chama esse campeonato, né? Campeão do World Pro em Abu Dhabi, é a mesma coisa que você falar que ganhou a Champions League ou ganhou as Olimpíadas. Acredito eu que tem o mesmo peso, né? Entendi. Mas ele não tem uma ligação direta, não. Então, né? Porque assim, ó, se você ganha, você fica à mostra, e alguém pode querer treinar você e colocar você para... Como é que chama? Eu não sei como é que chama, Flávio, quando você compete para chegar nas Olimpíadas. Índice Olímpico. Mas o negócio para fazer o Índice Olímpico o que é? São competições, né? Seletivas, é isso que eu queria lembrar. Então, aí você, no caso, alguém tem que pegar, vamos dizer assim, o teu comando para colocar você numa seletiva e você conseguir o índice. Sim. Tá, mas com certeza, com certeza não, vou perguntar para você. Você tem esse desejo também de Olimpíada ou não? Esse campeonato para você já te basta? Infelizmente, o jiu-jitsu não está nas Olimpíadas. Ah, não, então, eu não sabia. Eu pensei que estava. Não está. Não está? Por alguns motivos, né, de federações, essas coisas. Mas a gente tem outros campeonatos. Quais são as que estão? Tem o judô. Tem o karatê, boxe. O karatê entrou bem depois que o judô, não é isso? O judô é bem antigo. Acho que sim. Tá. Foi falha minha, mas eu vim aprendendo. Então o jiu-jitsu não está por conta da... Desculpa, te cortei. Por conta das federações, algumas coisas de regras, né? Então, por isso que ele não está nas Olimpíadas.
Mas acredito eu que para quem é atleta e que assim veio da periferia, as Olimpíadas pagam bem, dão visibilidade. Só que o jiu-jitsu, assim, ele tá numa proporção tão grande hoje que ele mesmo consegue fazer isso. Ok. Consegue pagar bem, consegue dar muita visibilidade e consegue dar uma boa vida para quem é atleta, né? Você pode ver hoje em dia grandes academias de musculação, tem o jiu-jitsu, várias academias que você for ver tem jiu-jitsu, tem o Muay Thai. Então eu acredito que o jiu-jitsu não precisa das Olimpíadas para ter visibilidade ou para poder entrar dinheiro, porque as pessoas estão investindo muito forte no jiu-jitsu. Entendi. Acho que a Olimpíada também ficou aquela coisa, posso estar falando uma besteira aqui, mas ficou aquela coisa que era mais em relação ao patriotismo, entre aspas. Sim. Mas você pode ser patriota sem estar lá e Sim. levantando a bandeira e falando que você é campeão. São convenções, né? Não é obrigado, eu sou obrigado. Não. A Olimpíada tem aquele glamour naquela situação, mas eu, por exemplo, não sabia, eu pensei que o jiu-jitsu estava, então me perdi um pouco em relação às lutas. Eu sei que tem algumas coisas que entraram recente, skate, tudo mais e tal, mas não tinha me tocado que não tinha, não. Mas enfim, como você falou, uma coisa legal, vocês têm já uma autossuficiência, né? E isso traz uma retaguarda para vocês que vocês conseguem viver de vocês mesmos, assim, Sim, né? Aqui no Brasil, você sabe assim, o tamanho que tá isso, assim, de dojo, 1000 dojos, você sabe esse tipo de número assim? Cara, não Pois vai ter que pesquisar e colocar aqui também. Não consigo dizer, mas assim, o que eu posso falar é que cada dia que passa tem mais gente entrando no jiu-jitsu, mais gente treinando e cada vez vai ficando mais difícil assim, para você dizer que, poxa, eu não pratico esporte porque eu não tenho acesso. Hoje em dia, você consegue ter acesso assim, ao esporte, não só ao jiu-jitsu, mas com qualquer outro esporte, né? Nas academias, assim, graças a Deus, o Brasil está se tornando um país um pouco mais voltado para o esporte, não apenas no futebol, né? Você pode ver como nas Olimpíadas, sim. Entrou o skate, entrou o karatê, e acredito que o jiu-jitsu não vai entrar, mas muitas pessoas estão entrando nos esportes, e que o jiu-jitsu, eu acho que de todos os esportes que está crescendo, o jiu-jitsu é o que mais está crescendo, justamente por conta dessa autossuficiência que ele tem, né? De grandes eventos que pagam muito bem para os atletas, do bem-estar, da divulgação que as pessoas têm. Por exemplo, qualquer militar que você for ver, um dos esportes que ele pratica é o jiu-jitsu, porque é um dos mais eficientes que tem. Então, eu ia fazer uma pergunta, bom, vamos fazer essa pergunta mesmo, depois eu vou nessa que você acabou falando aí. O dojo, né? Sempre chama dojo? Sempre? Sim. Tá. O dojo, ele é oficializado? Pode, claro. O internacional? Cara, vou falar pra você que eu acho que não tem diferença, né? Eu acho que a diferença é como se fosse em qualquer outro esporte, né? É mais de costumes. Você pode ver que o jiu-jitsu brasileiro, em relação aos outros, é um pouco mais agressivo, né? É um jiu-jitsu mais acelerado, enquanto o de outros países é um jiu-jitsu mais cadenciado. Mais cadenciado. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas não gostam tanto de lutar jiu-jitsu de kimono. É mais o no-gi, né? Que a gente fala que é a luta de camiseta, de short, ainda assim é jiu-jitsu, só que sem kimono. Eu acho que essa é a grande diferença, né? De gostos e de o jeito de como você faz o jiu-jitsu, né? Não, o que eu ia perguntar para ele, e depois até você fez a pergunta, tem uma sequência do que você estava falando, que é o seguinte, como é que é a oficialização? Você falou dos... como é que é o termo que você usou? Como é que é? As organizações, como é que chama? Federações, é isso? Federações. As federações, como é que é, por exemplo, aqui está federado, aqui, por exemplo, ou não? Aqui não. Esse dojo está federado? Como é que é essa questão de federal ou não federal? É muito amplo isso aí, porque quando a gente fala em federações, existem muitas federações de jiu-jitsu, né? Posso citar algumas aqui como CBJJ, que é a mais conhecida, né? IBJJF, que é a mãe da CBJJ, que a CBJJ é a brasileira, né? E a IBJJF é a internacional. Tem a CBJJE, que é a estadual daqui de São Paulo. Tem a AJP, que é onde eu vou fazer o campeonato lá em Abu Dhabi. Então, assim, não dá para uma academia se filiar, dá sim para uma academia se filiar apenas a CBJJ, por exemplo, só que não é vantajoso, né? Porque ela acaba não lutando outros campeonatos. Então, uma academia ela pode fazer várias filiações e lutar vários campeonatos, que não tem problema. O importante é sempre ela estar seguindo as regras dessas federações. Entendi, sabe? Entendi. E aí a pergunta que eu ia fazer para você, que até o Flávio entrou com a dele, você falou da agressividade, da diferença de estilos, tal, do jiu-jitsu. No dia, eu quero exatamente que você fale para você colocar isso claro para a gente aqui. No dia a dia, qual a periculosidade? Por exemplo, eu não faço isso, né? Diferente do meu peso em relação a você, da minha idade e tal. Você
é uma defesa realmente na rua, se você precisar, e você pode usar? Cara, Eu falei, eu sei que isso aí é meio estranho de falar, mas eu preciso, né, deixar aqui registrado no canal. muitas pessoas falam isso, né? Tipo assim, você faz jiu-jitsu, mas e na rua? Se alguém vier tentar te bater, outras pessoas pensam que se por eu fazer jiu-jitsu eu não posso usar minhas mãos, eu não posso, sei lá, fazer outra coisa, mas cara, eu acho que o jiu-jitsu, como eu já tinha falado antes, é um dos esportes mais perigosos que você pode fazer em relação a justamente essa situação de rua, né? Porque muitas das vezes você não tá... Se alguém vem tentar te assaltar ou fazer alguma coisa com você, muitas vezes você não vai ficar só em pé. Se você cair no chão, cara, de verdade. Então, assim, além da força que você tem, da força de como você pega o braço, né? O jiu-jitsu em si é um esporte de submissão, né? Ou seja, você submeter a pessoa ao seu poder. Então, eu acho que o jiu-jitsu consegue bater de frente com muitos outros esportes, assim como também já teve, né? Se você for olhar, pesquisar no YouTube, em outros canais assim, já teve jiu-jitsu versus judô, jiu-jitsu versus boxe, jiu-jitsu versus MMA. Inclusive no MMA, se você for ver, grandes atletas de MMA, eles são faixas pretas de jiu-jitsu ou praticam jiu-jitsu justamente por causa dessa alta periculosidade, não só no chão, mas também em pé, por conta das quedas, né? Que pode ter, porque faz uma união do judô com o jiu-jitsu ali e fica algo muito perigoso, assim, pra pessoa. Principalmente para pessoas más intencionadas, né? Sim, sim. E aí tá, né? Você vê, mal intencionado sempre vai ter, mas a maioria dos casos, vocês ficam com um tipo de equilíbrio aqui, você evita a briga, né? Sim. Seu isso, tá lá, irmão. Então você não entra na jogada, né? Sim. Óbvio. Tem a minoria bem ruim, bem ruidosa, tal, que vai querer usar contra isso aqui, usar com arma, tal, vai entrar errado e tal. E nem vai ser tão bom quanto vocês, se for pra fazer um embate, não é? Mas a maioria, 99%, vocês vão estar aqui tão concentrados, tão assim que o cara vai estar falando um monte de groselha, falando um monte de coisa, irmão, tá bom, vai, irmã, vai lá. Isso que eu acho legal das artes marciais, de trazer esse espírito bom, né? De não querer o embate só porque sabe fazer, né? Sim. Isso é que é legal, bacana mesmo. Sim. Bom, você quer você tem mais alguma coisa pra falar? Porque eu queria... Eu queria saber duas coisas. A modalidade, você tem que ter algum tipo de preparação anterior ou não? É bom. É bom você se preparar antes, né? Principalmente mais sobre se preparar antes, como, por exemplo, no campeonato, fazer um alongamento, fazer uma corrida. Porque nos campeonatos, como eu falei pra você, é por chaveamento, né? E esses chaveamentos são divididos por peso. Peso, idade e cor da faixa, né? Por exemplo, eu sou faixa azul, eu não posso lutar com uma pessoa que é faixa laranja, que é faixa branca, que é faixa roxa, né? Eu tenho que lutar apenas com pessoas que são faixas azul. Então, é feita essa divisão e também é feita essa divisão por peso. Por exemplo, eu luto na categoria Puma até 64 quilos. Então, no campeonato no dia, às vezes é pesado no dia, ou também é pesado um dia antes, você tem que estar com esse peso, ou um pouco mais abaixo, né? Se você estiver acima de 64 quilos, você é desclassificado e não luta o campeonato. Então é feita uma divisão das pessoas, assim, e elas se preparam muito, né? Porque às vezes não é fácil perder peso, então, mesmo quando você tá no peso, se você não se preparar pro jiu-jitsu, se você chegar lá despreparado, você vai levar Entendi. Ótima pergunta, ficou bem técnica, porque eu não tinha perguntado negócio de peso e tal. Você falou que tinha outra qual? O preparo e a questão de qualquer idade, você pode... Qualquer idade? A idade, porque você falou de peso, por exemplo, mas tem a partir da idade? Sim, com certeza, com certeza. Assim como é feita a divisão por peso, também é feita a divisão por idades, né? Aqui no jiu-jitsu a gente tem várias categorias, que eu não vou conseguir lembrar agora, mas assim, as principais são infanto juvenil, juvenil e adulto. E master, né? Que são para as pessoas um pouco as mais velhas. Só que aí vem uma curiosidade. As pessoas que estão na categoria adulto não podem lutar master, mas os masters podem lutar adulto. Se atrever a lutar, vamos lutar. Vou explicar o porquê. A categoria infanto, se não me engano, é de 10 anos. A infanto juvenil é de 10 a 14 anos. E a juvenil é de 15 a 17. E a adulto já é a partir dos 18 anos. E aí vai até os 35, né? Quando você faz 36, você já pode se inscrever na Master, que é aquela categoria só para as pessoas um pouco mais velhas, etc. Só que se você tiver fôlego e ainda tiver força, você pode se inscrever na adulto sem problemas. Então é feita uma divisão por idades também. Entendi, perfeito. Bom, 50 só tem bastante caras. Tem os doidos aí, né, cara? Tem bastante caras com 50 anos que não trabalham. Israel, deixa eu te falar uma coisa.
Você consegue depois fazer uma performance para nós aí? A gente fazer, fica legal. Então agora eu vou partir para o final, né? É o seguinte, Zé, para você vai ser interessante que todo mundo que nós conversamos são maiores de idade, né? Bem maiores, né? São os Masters. E você hoje é o cara mais jovem que nós estamos conversando. Isso é legal também, porque nós estamos trazendo, né, todas as idades aqui no canal. Então nós temos uma última pergunta, que é exatamente qual é o olhar da pessoa sobre a vida. E aí eu vou fazer essa pergunta para você com um outro viés. O seu olhar sobre a vida até agora e o seu olhar sobre a vida por vir, porque você tem muita história para contar ainda, muita história para viver, quer dizer, muita coisa para fazer, muito sucesso, com certeza vai ser campeão de mais etapas aí, não só de campeonatos, mas de vida também. Sim. Queria que você desse esse olhar sobre a vida até agora e o futuro. Cara, como eu vim da periferia, né? Nunca fui de uma família muito rica, assim, que não teve muitas condições, mas sempre fui muito bem amado em relação. Nunca tive uma infância muito conturbada, assim. Óbvio, eu nunca tive aquelas coisas que eu sempre quis, tempo de querer, né? Mas, cara, até então minha vida assim tem que se resumindo apenas ao jiu-jitsu. Eu tento às vezes nem pensar muito nisso, porque às vezes você para pra pensar que, poxa, tô fazendo só isso, vem aquela insegurança, né, da pessoa que é jovem, porque o jovem hoje em dia ele é muito imediatista, né? Ele quer muitas coisas para agora, quer ter um carro agora, uma casa agora, e ele não tá errado, né? Só que o problema é ele ficar pensando tanto nisso e não conseguir e se frustrar. Então eu acho que eu evito pensar muito nessas coisas que estão agora e tento só me esforçar e no futuro ajudar minha família, meu pai, minha mãe, o meu irmão, e eu acredito que eu vou conseguir sim. Tá bom. Então fala só aí o nome do seu pai novamente, sua mãe e seu irmão, por favor. O nome do meu pai é Josias, eu tenho uma grande admiração por ele. Assim, se não fosse ele eu não teria entrado no jiu-jitsu. Eu acho que eu ainda seria uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito retraída. Então, esse esporte mudou minha vida. Meu pai, graças a Deus, me direcionou. Tenho orgulho de ter ele, né? Entendi. Como pai. Minha mãe também sempre muito guerreira, sempre me ajudou na parte do psicológico, né? Porque às vezes, mesmo quando você é atleta, o principal problema do atleta é o psicológico. Porque se você tá com o corpo bem, se você treinou muito, se você tá bem, mas tá com o psicológico fraco, cara, você vai perder. Não só no jiu-jitsu, né, como em outros esportes, mas também na vida, né? Se você estuda muito, se você faz muito algo que você gosta, mas tá passando problemas na cabeça, assim, você dá uma balanceada, às vezes não consegue fazer. Minha mãe sempre me ajudou nisso, né, da parte psicológica, sempre me deu educação, me ensinou a ser um menino bom. Meu irmão, ele é um... O nome da sua mãe? Patrícia Marques. Parabéns, Patrícia. Meu irmão, ele é mais novo, eu sou o irmão mais velho. Assim, eu tento ser um bom exemplo pro meu irmão, assim como meu pai foi um exemplo pra mim. E eu acredito que está funcionando. Meu irmão tem menino de ouro, tá estudando bastante. Infelizmente ainda não gosta do jiu-jitsu, mas eu vou apoiar ele como meu pai me apoiou, como minha mãe me apoiou em qualquer outro esporte. Claro. O importante é que as crianças mais novas tenham esse interesse pelo esporte. Não só no jiu-jitsu, não só no futebol, mas também num basquete, em fazer uma academia. Porque hoje em dia é muito fácil você ter acesso às coisas ruins. A fumar, beber, ir pra festa, essas coisas. E você ver um familiar seu indo pro caminho certo é muito bom. O nome do seu irmão? Meu irmão é Miguel. Abraço, Miguel. Bom, que papo bom, hein? Tá vendo? A gente gosta sempre também de colocar algumas coisas minhas assim, no vídeo. Então, a gente realmente teve uma ideia ótima de fazer esse tipo de coisa, porque está sendo para nós assim, um prazer. A gente faz alguns outros aí à noite, mas por causa do trabalho, eu e ele trabalhamos de forma convencional. Trabalhamos bastante também, graças a Deus. A gente está fazendo os trabalhos de sábado e domingo. Então, o pessoal está acolhendo a gente sábado e domingo, até na casa das pessoas às vezes. E a gente está tendo um prazer, uma honra de conversar com gente do bem, que nem você, gente de valor, né, mostrando que o Brasil tem gente de valor, tem muita coisa boa para mostrar, né, ainda bem, nos dois sentidos, né? Então, assim, eu em vários sentidos, né? Então, queria te agradecer muito, tá? Pela ajuda aí e vamos contar com você mais vezes, tá? Depois vamos ver a questão do campeonato, que você voltar e tudo mais, como é que foi a experiência. Uma bela conversa, com certeza vai ser. Então, queria te agradecer muito, tá bom? Quer mostrar minhas medalhas? Vou mostrar. O que a gente faz agora, gente? Ó, a gente vai fazer aqui. Não, pode continuar. A gente vai fazer o seguinte aqui, pessoal. Porque às vezes eu brinco com ele, que às vezes a gente faz uma edição, e às vezes a edição já está no próprio, como vai ficar aqui agora. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou dar um corte do nosso término aqui e na sequência eu quero mostrar as medalhas ali e depois você finalizar aqui para o pessoal de casa ver como é que é um
Uma base de um treino aqui. Então quer que eu pegue as medalhas lá agora? Tá certo, você... Não, Elas estão ali. pega lá então. Vou lá. Então, Eles já tiram isso aqui? Não, precisa não. Então assim, pode continuar, Flávio, pode continuar. Ele tá indo lá pegar as medalhas agora. Qual que é a ideia aqui agora, gente? Ele fazia aqui, eu não sei agora, também tá me faltando algumas palavras hoje. Hã? Não. Ele tem um... Mano, mas como é que chama isso, a 10 performance? minutinhos, Como é que chama? Não, como é que chama o movimento que vocês São fazem amigos natural, da- base? É catar também? Sou que amigo chama? amigo da minha, Postura, é isso? Da, É amigos movimento da de minha postura, amiga é que isso? trabalha na prefeitura. Então é isso que eu não ia saber mesmo. Então eu tava buscando uma coisa da outra. Tô com cobra cai na cabeça. Tocou a campainha plim pra tramar meu fim. 2 malucos armados, 5, um isqueiro e um estopim. Pronto pra chamar a minha preta pra falar que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão de buceta e saia. Talarico nunca fui, é o seguinte, ando certo pelo certo como 10 É uns medalhões gigantes, né? Tem medalhinha pequena não. Do peso. Peso. Ó. Aí, ó. Opa lá. Já ia na luta já. Ó. E queria também, ó, prestar uma homenagem. Esse aqui é o Leandro Lô. Acho que todo mundo conhece o Leandro Lô por causa do acidente que ele teve, né? Que infelizmente morreu. Ele era uma das lendas do jiu-jitsu e foi homenageado pela CBJJE, né? E graças a Deus tem essa medalha de ouro. Rapaz, gostava muito dele, admirava muito ele. Infelizmente ele se foi. Essas aqui são as minhas medalhas. Muito bom, hein? Que legal, hein? Isso aqui é bem... Olha, brilhante isso aqui. Tem essas aqui, ó. Tem essa aqui que é bem grande, do brasileiro da CBJJE. Tem essa aqui que eu tinha falado pra você, ó, da CBJJ. Pra você ver como... Essa aqui já tá um pouquinho antiga, né? Como os campeonatos são bem estruturados, ó. Muito bem feitos. Legal, eu tava admirando o tamanho das medalhas, né? A qualidade da beleza delas, né? O peso, né? Todas elas são feitas mesmo como se fosse um troféu no pescoço mesmo. Sim. Muito legal mesmo. Parabéns. Então, gente, ó, estamos terminando aqui então diferente. Eu fiz aquela eterna, vamos fazer de novo então. Agora sim, parabéns, irmão. Nosso olhar. Valeu. Tem oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. Que será? É nóis, vamos até o final. Liga eu, liga nós, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu, os irmãos, que é o ponto que eu peço. Favela,